Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre as empresas que devem lucrar mais no carnaval na nossa bolsa de valores. No vídeo de hoje não é recomendação de compra ou de venda de qualquer forma, apenas estou mostrando o que eu acho que pode acontecer e eu vou falar também sobre uma estratégia que eu utilizei no passado e vou falar também sobre os setores que podem ter maior demanda no carnaval, que podem ter maior lucro no carnaval. Vou falar sobre a análise fundamentalista e também sobre a análise gráfica sobre essas empresas. A Ambev, a sigla é ABEV3, e deve se beneficiar no carnaval devido ao aumento de consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. Para quem não sabe, a Ambev aí é o maior produtor de bebidas alcoólicas, né? Ela tem um grande mercado no Brasil, o principal mercado dela é o Brasil. E foi uma das primeiras ações que eu comprei também, justamente nesse período de carnaval, né, que eu imaginei que as bebidas alcoólicas iriam aumentar no Brasil e realmente aconteceu isso. Alguns anos atrás eu comprei a Ambev antes do carnaval, cerca de um mês antes do carnaval, e depois eu vendi ela quando ela estava um pouco com o valor mais alto, né? Isso me permitiu então ter um pequeno lucro com a compra da Ambev, né, porque eu comprei ela mais barato e acabei vendendo mais caro cerca de um mês depois do carnaval. Bom, a fundação foi em 1999, o presidente é Jean Gereissati Neto, e os produtos são basicamente cervejas, refrigerantes, chás gelados e água mineral aqui no Brasil. Então isso aqui, né, cervejas principalmente, e refrigerantes devem aumentar aí o consumo, né? Principalmente a gente vai falar em cervejas aqui, né, que deve aumentar bastante o consumo no carnaval. Se a gente olhar uma análise fundamentalista, vai notar que não é uma empresa que destaca muito, né? A gente pode ver que tem um PL de 15 e um PVP de 2. Então dá para ver que é uma empresa que não está com um valor muito alto, né? Segundo aqui o preço, lucro e o preço sobre valor patrimonial, dá para ver que está com um preço interessante. A margem líquida é de 16%, eu sempre gosto empresas que têm uma margem líquida de 10% no mínimo, isso é bem interessante, mostra que é uma empresa que está trazendo lucro. O ROIC, a gente pode ver que tem mais de 10% também, isso é bem interessante. Então a gente sabe que essa empresa está lucrando com o capital dela mesma e capital de terceiros, né? A gente pode ver que também está lucrando. O lucro por ação não é um lucro muito alto, é apenas 0,83%. Dividend yield é 5%. Então a gente está falando hoje em dia de uma Selic de 13%, dividend yield de 5%, não faz sentido para uma empresa aí de dividendos, né? Talvez não seja a melhor opção. Liquidez corrente de 1, então se caso a empresa fechasse hoje, ela ainda teria dinheiro suficiente para se pagar, né? Para pagar suas dívidas e sobraria um pouquinho aí, né? Então a gente pode ver que sobra até um pouquinho aqui. Se caso a empresa vier a fechar hoje, ela tem dinheiro suficiente para pagar suas dívidas e sobra um pouquinho. E o KGR de lucro, né, de 0,86%, então não é uma empresa de crescimento também. Então não seria uma empresa que eu teria na minha carteira por muito tempo, né? Tanto que eu nunca tive essa empresa por muito tempo realmente. Eu apenas comprava ela antes do carnaval e vendia depois do carnaval para aproveitar esse momento de consumo aí de bebidas no Brasil, já que essa empresa não se enquadra nem em dividendos e nem em crescimento, né? Crescimento é interessante que tenha mais de 10% aí no lucro nos últimos 5 anos, né? E dividendos, né, sempre é melhor acima da Selic, então a gente sempre teve uma Selic muito próxima aí de 6, de 12, e aqui a gente tem um dividendo de 5. Então não faz muito sentido para dividendos. E em relação ao preço, a gente pode ver o preço atual está de R$13, né? A mínima desse mês foi de 12 e a máxima foi de 13,23. Então está bem próximo da máxima, então há um pouco de cuidado. Aqui eu utilizei o Fibonacci, né? O Fibonacci a gente pode ver que está no momento em verde, né? Aqui mais ou menos entre o 14 e o 12 está em verde, então seria um momento seria interessante comprar, mas não seria interessante comprar acima de 15, né? Seria bem arriscado. Comprar em 13, né? Basicamente aqui em 13, e tentar vender a 14, 15 no máximo, né? Então seria interessante, talvez, você pensar em comprar essa ação em 13 e vender em 14, 15. Você pode ganhar alguns reais com a venda de algumas ações.
Lógico que isso não é uma recomendação, é apenas uma estratégia que eu segui lá atrás, que eu posso fazer hoje em dia também. Um detalhe, que eu já fiz o valuation do Ambev um tempo atrás, e eu me lembro que não tinha basicamente um crescimento muito grande, ela estava basicamente em 13 reais aí por ações, alguma coisa assim. Então não vai esperar que essa ação vai se valorizar a 30, que é difícil chegar nisso, porque ela não tem um valuation tão alto assim, né? Normalmente o valuation dela vai ser 15, 13 reais também. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, não vou pedir para você curtir ou para você compartilhar com seus amigos, mas eu vou pedir para você que, se por acaso você conseguiu ganhar dinheiro aí nesse carnaval, você aproveitou aí essas oportunidades que eu vou comentar para você, se você ganhou algum dinheiro, você já investiu, você já pagou suas contas, você tem um dinheiro sobrando, doe para alguém. Ah, mas eu não sei para quem doar. Então você pode utilizar vários sites como paraquemdoar.com.br, é uma iniciativa da Globo, né? Então você pode estar doando aí para várias instituições. Aqui a gente pode ver o destaque aí, tá nas chuvas no litoral de São Paulo nesse mês, né? Tem aqui Yanomamis, também tem várias opções dentro do site para você tá doando esse dinheiro. Ah, mas eu não gosto porque esse site é iniciativa da Globo. Tem o Doar Fácil também, no doarfácil.com.br você pode ver várias ONGs que ajudam em diversas áreas do Brasil. E tem também o doare.org, né? A gente pode ver que tem esse outro site aqui embaixo. E aqui o destaque a gente pode ver desse mês, que é aí basicamente o Instituto Luiz Amel para animais, né? Mas tem vários outros também, se vocês procurarem, tem instituições que ajudam diversos tipos de pessoas. Então, se você tem um dinheirinho sobrando, eu peço para vocês que doem, que vai fazer muito bem pro pessoal. Esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é totalmente gratuito, então se vocês sentirem à vontade, né, por favor, doem para a pessoa aí que pode estar precisando nesse momento. Outra empresa que pode lucrar no carnaval é o grupo CCR, né? A sigla dele na Bolsa de Valores é o CCRO3. Pode lucrar mais, mas porque muitos brasileiros utilizam rodovias para viajar durante o período de carnaval. Também foi fundado em 1999, o CEO é o Waldo Pérez, e os produtos aí são rodovias, metrôs e aeroportos. Então faz muito sentido se a gente pensar que várias pessoas vão viajar no carnaval para conhecer lugares novos, né? Vão aproveitar aí o feriado prolongado e vão utilizar rodovias, né? Rodovias, metrôs, aeroportos, e isso pode fazer esta empresa lucrar um pouco mais. Em relação ao PL, a gente pode ver que tem um PL de 5 e um PVP de 1. Então são indicadores, estão mostrando se a empresa está barata. Margem líquida de 20%, isso é bem interessante, né? Então é uma empresa que tem uma lucratividade bem interessante. ROI e ROIC de 34 e 17. Então isso é uma empresa que lucra bem com capital seu, né? E capital de terceiros. O lucro por ação de 2, então tem um lucro interessante. Dividend yield, apesar de ter um payout, né? Um pagamento aí, de dividendos alto, tem um dividendo apenas de 3%, então não faz sentido se você pensar nessa empresa por dividendos. Tem liquidez corrente de 1, então ela consegue pagar suas dívidas e sobra 0,17, né, aí, a mais. Então, se essa empresa se encerrasse hoje, ela conseguiria pagar suas dívidas, e tem um KGR de 18%, que faz a gente pensar que pode ser uma boa empresa aí de crescimento. Então, de dividendos eu acho que não faz muito sentido, mas de crescimento pode fazer sentido. E a gente pode ver que a mínima nesse mês foi de R$ 10,85, né? Então a gente está no menor valor nesse mês, e a máxima foi de R$ 11,69. Então a gente pode ver aqui que nesse momento, utilizando aqui o Fibonacci, a gente pode ver que entre 10 e 8 seriam os valores interessantes para comprar, né? Se for abaixo de 8 é mais interessante ainda. E aqui a gente pode ver que 14, né, já seria um valor um pouco mais alto, né? Então seria interessante a gente pensar em comprar em 10, em 8, 9 ou até mesmo 7 aqui, né? E depois vender aí acima de 10, né? 11, 12 ou até no máximo 14, né? Eu não seria tão ganancioso e venderia por 14, para ser sincero, eu venderia mais ou menos quando atingisse aí um patamar acima de 10, como 11 ou 12, por exemplo. Outra empresa que pode lucrar no carnaval é a Movida, a sigla é Move3, né? E alguns brasileiros optam por alugar carros em feriados prolongados como o carnaval. Então pode ter uma crescente na demanda as empresas como Movida, Localiza e Unidas.
Eu trouxe aqui a Movida porque já é um caso que eu estudo há um pouco de mais tempo, mas as outras empresas, né, como a Localiza e a Unidas, pode fazer sentido para você. Basta você estudar a empresa antes de investir. Bom, a Movida foi fundada em 2006, o presidente é o Renato Horda Franklin. Os produtos aí são locação de veículos, gestão de frotas terceirizadas e a venda de seminovos, né, que ele acaba vendendo aí alguns veículos para renovar sua frota, né. O PL a gente pode ver de 3, né, e o PVP de 0,8, então é uma ação aí que está barata nesse momento em relação ao preço-lucro e o preço sobre valor patrimonial. A margem líquida de 9%, quase 10% é o que eu busco numa empresa normalmente, e o ROI e ROIC acima de 10, né? Então é uma empresa que tem lucro aí com o seu próprio capital e capital de terceiros. O lucro por ação de 2, né? Então está um lucro bem interessante. Dividend yield de 20%, então faz muito sentido para dividendos dessa empresa a gente pensar, porque basicamente ela está distribuindo muitos dividendos, né? Se a gente pensar em uma Selic de 13%, você vai encontrar aí vários investimentos de renda fixa pagando aí 13%, e um dividendo de 20% faz bastante sentido. Um payout de 44%, então a gente pode ver que essa empresa, apesar de distribuir bons dividendos, ela não distribui a maior parte dos dividendos. Liquidez corrente de quase 2, então se por acaso fechasse a empresa hoje, ela teria aí dinheiro suficiente para se pagar quase 2 vezes, né? E o KGR de lucro de 83%, então tem crescido bastante o lucro nos últimos 5 anos dessa empresa, né? Acima de 10, 15% já é considerado uma empresa de crescimento, 80% então nem se fala, né? Então pode fazer sentido como empresa de dividendos aí para sua carteira e pode fazer sentido também como lucro para sua carteira, mas não é uma empresa que eu gosto, para ser sincero, né? O setor dela é um pouco complicado, né? A gente sabe que é meio sazonal, né? Conforme tem um feriado, aí tem uma data comemorativa, um feriado prolongado, as pessoas costumam alugar mais carros, né? Para aproveitar o feriado. Então, não é uma empresa que eu tenho na carteira e não é uma empresa assim que eu procuro ter por muito tempo, né? Eu tenho mais nesses momentos que pode ser que aumente a demanda. A Movida a gente pode ver que o menor preço nesse mês foi de 6,59, a máxima foi de 7,20 e atualmente a gente está em 7, né? Então a gente está mais ou menos no meio termo desse mês. E se a gente olhar aqui basicamente o gráfico, a gente pode ver que ela está bem baixo aqui em 7, então pode fazer sentido você comprar ela em 7 e vender mais para frente, né? A gente pode ver que tem basicamente uma resistência aqui mais ou menos perto do 13, né? Basicamente aí a gente dobraria de valor se caso a Movida aí tenha uma grande receita aí nesse período. Então faz bastante sentido a gente comprar no preço baixo e vender mais alto no futuro. Claro que você pode ser um pouco mais ganancioso e esperar vender a 14, mas eu não acho tão interessante esperar até o 14, né? Talvez subindo aí a 10, a 12 já seja um valor interessante, né? Não precisa esperar ela dobrar de preço. Outra empresa que eu acredito que pode ter uma demanda interessante é a Gol, né? A Gol 4, a sigla dela, né? GOLL4. Assim como o turismo, como rodovias, como as bebidas, pode ter um aumento aí de vendas das linhas aéreas, e quanto maior que os passageiros, mais será aí, a demanda e o lucro dessas empresas, né? E basicamente a Gol e a Azul são empresas de linhas aéreas, mas eu não gosto de empresas de linhas aéreas, para ser sincero, né? Eu acho que são bem complicadas, são ações que eu evito ter na minha carteira, então tome muito cuidado com essas ações, porque linhas aéreas é um setor que eu acho muito complicado, ele é bem sazonal, então é bem complicado ter essas empresas por muito tempo, tome muito cuidado. Bom, a Gol foi fundada em 2001, o CEO é o Celso Ferrer, os produtos são linhas aéreas, ele tem cerca de 135 aeronaves atualmente a Gol. O PL é de -4 e o PVP é de -8, menos 0,8, mas isso não faz tanto sentido, né? Porque pode parecer que são uma ação que estão descontadas, né? Mas não é nada disso. É basicamente porque essa empresa está dando prejuízo, então tem que tomar muito cuidado quando a empresa dá prejuízo. A gente pode ver aqui que tem 34% negativo de margem líquida, 21% de ROI negativo também, só o ROI que a gente pode ver que é 17% positivo, então tem que tomar muito cuidado com esses indicadores, né?
Basicamente aqui a gente pode ver vários indicadores negativos, isso pode trazer um sinal de alerta. Eu não investiria em uma empresa com sinal negativo, para ser sincero, né? Evite ficar alguns meses com essa empresa, acho que não faz muito sentido. Lucro por ação a gente pode ver que é negativo, não distribui dividendos, não tem payout. Liquidez corrente bem baixa, de 0,23, né? Então, se caso a Gol encerrasse hoje, ela não teria dinheiro para pagar todas as suas dívidas. E o crescimento da receita também negativo, então está bem negativo as empresas de linhas aéreas, né? A mais famosa delas eu acredito seja a Gol, então tem que tomar muito cuidado realmente. Mesmo assim, se você quiser arriscar, a gente pode ver aqui que a mínima foi de 5,86, atualmente a gente está em 5,90 nesse mês e a máxima foi de R$8. Então, se você ainda quer investir nessa empresa mesmo com indicadores negativos, né? Eu, para ser sincero, não invisto. Mas como ela pode ter um aumento de demanda, eu trouxe aqui no vídeo, você pode comprar ela por R$ 5,93. Valuation dela seria basicamente negativo, né? Com tantos indicadores negativos, então ela não vale o preço que ela está sendo cotada nesse momento, basicamente. Então você poderia até esperar ela se valorizar, né? Poderia pensar em R$20, né? Mas eu acho que é muito otimismo, então eu não acredito que seja uma valorização acima de 12 nesse momento, né? Você poderia comprar 5 e vender, por exemplo, aqui vamos ver mais ou menos em 8 ou 7 reais, né? Então você teria 1 ou 2 reais de lucro por ação, caso essa empresa tenha um aumento de demanda, que eu acredito que vai ter. Então faz sentido você comprar essa empresa, mas não faz sentido você manter muito tempo em carteira, tá? Evite manter essa ação em carteira por meses, né? Aproveite aí aumento da demanda, mas assim que tiver uma valorização, já venda, né? Ou você pode simplesmente comprar aí a 5,90 e deixar uma ordem, né, já registrada na corretora que você deseja vender a 6 ou 7 reais, para evitar ficar muito tempo com essa ação na carteira, que pode ocorrer um risco aí para você, né? Você pode comprar e ela pode só desvalorizar. E a outra empresa que eu vou trazer para vocês também é uma empresa sazonal, também deve ter aumento aí no carnaval da sua demanda, que é a CVC Brasil, né? A sigla dela é CVCB3, e o turismo aí é muito comum na época de carnaval, porque pessoas aproveitam o feriado prolongado para conhecer novos lugares ou visitar locais turísticos, né? A CVC foi fundada em 1972, o presidente é o Leonel Andrade, e os produtos aí é o turismo, né? Basicamente, produtos, pacotes de turismo, né? O PL de -2, também a gente pode ver que não faz muito sentido, né? Já que um PL negativo é bem estranho, né? Então a gente já sabe que tem aí uma receita negativa, né? O PVP de 2, então a gente já pode descartar esses aqui, né? Porque a gente já viu um valor negativo aqui, então essa ação não é que está barata, é que ela está gerando prejuízo. E realmente é isso, quando a gente olha na margem líquida de menos 39%, o ROI e ROIC também negativos, então não é uma empresa que está trazendo lucro, e sim está trazendo prejuízo. O PL, o lucro por ação, aliás, aqui, né, o LPA também é negativo. Liquidez corrente também abaixo de 1, não é muito interessante isso. E a receita também não está tão legal, né? A gente pode ver a receita aí nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos, o KGR não está tendo lucro, né? Não está aumentando, e pelo contrário, está diminuindo. Então, se a gente fazer uma análise fundamentalista, não faz muito sentido você ter essa empresa aí na sua carteira. Pelo menos na minha carteira eu não teria esta ação, tá? Então você deve estudar ela e tomar muito cuidado. Bom, aqui a gente pode ver o menor valor que ela teve no mês foi 3,46, a máxima foi de 4,62 e atualmente 3,68, né? Então, se você fosse operar vendido, por exemplo, eu acho que não faz muito sentido, né? A gente já pode ver que o Fibonacci, eu acabei traçando ele inverso, e não faz muito sentido, né? Você teria que esperar ela subir aí pelo menos a R$15, ou o ideal aí seria 25 para depois operar vendido, para fazer uma aposta contra ela. Mas eu acho que ela pode se valorizar nesse carnaval, né? A única coisa que eu não acredito que vai se valorizar muito, né? Por exemplo, eu não acho que ela vai se valorizar mais de R$5, né? Então talvez possa fazer sentido você comprar aí mais ou menos por R$3,68 e vender por R$4,10, né? Eu não acredito que vá subir muito mais que isso, ou quem sabe R$3,90, né? Algo assim talvez faça sentido.
mas aí você apostar que ela vai voltar a 15, 25 reais, eu acho bem complicado nesse momento. Vocês viram resultados, né? Resultados, né, que a gente sabe que foram agravados pela crise que a gente sofreu no ano passado. Mas é isso, são essas as empresas que eu acredito que vão ter uma valorização, ou no caso da CVC uma pequena valorização, depois do carnaval, né? Depois sair o resultado dessas empresas, provavelmente elas vão ter aí uma valorização pequena ou uma valorização um pouco maior. Como eu acredito que a Ambev vai lucrar um pouco mais que a maioria dessas empresas, mas tem várias empresas que vocês podem estudar antes de investir. Lembrando que isso não é indicação, estou apenas mostrando algumas empresas que eu acredito que vão subir de valor, mas você pode estudar, pode fazer o valuation, pode ver se faz sentido para você colocar em carteira por algum tempo e depois de lucrar, tá vendendo com essas empresas, né, que são empresas mais sazonais, né, que vão aproveitar esses momentos aí como o carnaval. E é isso, investidor. Se gostou do vídeo, não esquece de acessar um desses sites paraquemdoar.com.br, doar.org ou aqui o Doar Fácil, né? Escolha o site que você quiser. E se tiver um dinheirinho sobrando, depois que você investiu, depois que você pagou suas contas, um dinheiro que você não vai usar, doe aí para uma org, né? Isso vai ajudar a gente a mudar o Brasil, né? Porque a gente sabe que a cultura do brasileiro tem que ser também de ajudar o próximo e não apenas lucrar. E é isso, investidores. Até a próxima.